Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, outro programa inédito, e nós vamos falar sobre hipnoterapia, hipnose. Muitas pessoas às vezes têm medo, preocupação. Vamos esclarecer isso. Ele que é psicoterapeuta integrativo, especialista em hipnose clínica. Seja muito bem-vindo, Daniel Sbeggen. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito bom poder falar sobre isso, levar essa informação para mais pessoas. Desmistificar, né, tirar medos, mostrar aquilo que é bom para ser utilizado. Então já vamos direto ao ponto. Essa palavra hipnose, ela é o quê? Traduz para a gente, que muitas pessoas às vezes têm uma visão exagerada, outros não sabem nem o que é. Explica para a gente o que é a hipnose em si. Bom, quando a hipnose foi descoberta, foi algo muito impressionante. E o nome dado à hipnose não foi muito correto. Ela vem do deus Hipnos, que é o deus do sono. Então, a hipnose, por um longo tempo, foi considerado uma forma de sono, um tipo de sono. E por isso que as pessoas têm muita ideia de que elas ficam inconscientes, elas estão dormindo. Isso. E isso não existe, não tem nada a ver com sono. Ou que é uma marionete na mão dos outros, vai fazer o que o outro só mandar e ficar pro resto da vida assim. Isso. Elas até podem desejar fazer isso. Quando você vê pessoas brincando com hipnose, é que nem show de mágica. Você sabe que a mágica não existe, mas você não quer saber o truque. No show de hipnose, você quer brincar. Então você quer ser comandado. Então pro show, isso é verdade. Você acaba sendo comandado porque a pessoa quer ser comandada. Entendi. Essa é a diversão. Mas na realidade você aqui é terapeuta clínico e usa a hipnose. Exatamente. Então quais são as abordagens da hipnose e o que seria correto a gente afirmar dentro do quadro hipnose, sem ser esse Deus? Como que você explicou? É o Deus Hipnos. Deus Hipnos. É o Deus do sono. Que foi um termo até, ao seu ponto de vista, meio não tão correto colocar. Porque ele é o quê, a hipnose, dentro do ponto de vista? Hipnose, na verdade, é só foco mental. Foco mental. Foco mental. Quando você assiste um filme, você sente emoções vendo esse filme. Sim, se é um filme que às vezes é de chorar, você chora. E às vezes você até arrepia. Exato. Mas é um filme também que é de comédia, você olha para aquilo e se mata de dar risada. Por um breve momento, como você está focado naquela história, a sua mente, ela ignora o fato daquilo ser uma história, uma ilusão. E ela considera aquilo como a sua realidade. Então, quando nós focamos muito em algo, a gente torna aquilo a nossa realidade. E aquilo, sendo a nossa realidade, nós sentimos como se aquilo fosse totalmente real. Se você assistir um filme olhando o celular, você fala, nossa, que filme chato. Eu não me conecto com o filme. Sim, eu não entro em transe nesse filme. Eu não estou ali focado. Então, eu não sinto. Então, hipnose é só isso. É até um pouco chato para algumas pessoas que gostam de acreditar que ela é muito, muito paranormal a coisa. Mas não, é um estado natural da nossa consciência. E todo mundo faz. Não existe um ser humano que não consiga entrar em foco hipnótico. Sim. E aí, essa abordagem clínica da hipnose, que é o foco ali, talvez até o hiperfoco, ou até um foco direcionado, tá certo? Como que é feito as abordagens da hipnose, né? E para quais situações pacientes procuram isso? Que podem ter indicação clínica? Na clínica, você só precisa de um transe leve, de um foco mental leve. Basta sentar com a pessoa e ela começar a falar sobre as questões dela, que ela já se emociona. O fato dela já estar emocionada, ela já entrou na emoção, ela já está num transe leve. A hipnose, você pode trabalhar com vários níveis de transe. Desde um transe mais leve, um transe onde a pessoa pode até chegar a alucinar,
um transe que pode levar a pessoa a quase um estado de anestesiada. Tanto que existe cirurgias feitas com hipnose. Então, eu trabalho com transe mais voltado para a clínica, eu não necessito chegar a esse ponto, em nenhum momento. E nem transes muito profundos, apesar que às vezes a própria prática clínica, a imersão ali na sessão, pode levar a pessoa a um estado muito mais profundo, onde ela traz a emoção muito mais forte. Mas o objetivo é só o quê? Voltando à metáfora do filme, Sim. é você fazer essa pessoa passar na mente dela o filme da vida. E ela vai linkar as memórias dela, aquilo que ela guarda, com as emoções que ela sente hoje. Entendi. Então, por que uma pessoa precisa usar isso? Isso. Qual é o motivo? Ela tem uma dor emocional. Ela chega na clínica com uma depressão, um descontrole da ansiedade. A ansiedade nunca é o problema. A ansiedade é uma consequência de emoções que estão ali explodindo dentro da pessoa. Mas o que são essas emoções? Então, vamos imaginar que a pessoa chega e fala: eu cheguei aqui com uma grande tristeza, eu estou com depressão, e eu não sei de onde vem toda essa tristeza dentro de mim. Ela tenta justificar em volta, mas ela não consegue. A nossa mente, por um padrão neurológico, ela impede a gente de analisar tudo que ela tem dentro dela. Então, ela só consegue ou dar uma desculpa: olha, a situação do país hoje é essa e por isso que eu sou assim. A minha relação com a minha esposa é ruim, então por isso que eu tô assim. Ela simplifica, ela joga toda aquela tristeza numa única história. Sim. Só que se a gente for trabalhar a história, você nunca vai resolver aquilo. Então o que a hipnose faz? Eu faço essa pessoa se focar na dor. Quando ela foca na dor, aí a gente faz uma coisa que as pessoas gostam muito de saber sobre, que é regressão de memória. Eu, através da emoção, eu faço a pessoa procurar na vida dela momentos, lembranças que venham na mente dela, através daquele foco, que tem a ver com aquela emoção. Certo. Quando ela traz isso, ela começa a entender o quanto aquela emoção que hoje ela joga só em uma coisa, tem várias histórias relacionadas. E quando você vem ressignificando tudo isso, isso acaba. Então, quando ela olha de novo agora para a situação atual, ela fala: nossa, mas a minha situação de vida nem é tão ruim assim agora. Eu não sinto mais, porque isso é um acúmulo emocional. Sim. Então, esse é o objetivo da terapia com hipnose. Ajudar você a entender essas emoções que você vem acumulando ao longo da vida, para que você possa ressignificá-las. Então você não faz isso na parte final, você vai do começo. Por isso que a regressão é praticamente uma técnica dentro da abordagem quase que impossível de não ser usada. Entendi. Ela é muito importante. Deixa eu ver se eu entendi, você me corrige, tá Claro. bom? Porque eu gostei muito e já entendi. Você ativa um hiperfoco, um foco, e aquilo com a emoção latente vem vindo outras, como se fossem aquelas bonequinhas babusca da vida. Uhum. E tem aquela tudo bonequinha, a ver com o que você está falando. Sabe a babusca, né? Que tem uma boneca, que dentro de outra boneca, tem outra boneca, tem outra boneca, e aí você está tendo um padrão. E a emoção vai resgatando esses momentos, depois você vem tipo limpando isso, mas você usa a hipnose para ativar isso. Sim. Para que você consiga fazer uma limpeza, é isso? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal de descobrir nessa prática clínica. Você tem dentro de você todos aqueles que você já foi. Ah, Marcelinhos da vida, né? Todos, desde até bebê e talvez até antes de nascer. É muito interessante. Memória celular, alguma coisa assim? Ou não? Isso Neurologicamente, você não guarda memória de antes de nascer. Você não tem memórias, imagens. Porém, você guarda memórias emocionais. E sabe o que é engraçado na clínica, quando a gente está trabalhando no estado de transe hipnótico? Já aconteceu vários casos de eu sugerir para a pessoa imaginar ela fora da barriga da mãe, vendo a mãe e descrevendo a cena do que a mãe está passando e por que ele está sentindo aquilo. E essa pessoa depois sentar com a mãe e perguntar, contando o que viu, e a mãe começar a chorar e falar: eu realmente passei por isso. É incrível, né? A sua mente, ela não guarda a memória, ela não tem como ter visto aquilo.
mas por história de vida, por conhecimento de família, ela consegue, no estado hipnótico, criar a história muito próxima. Nem sempre bate 100%. Não, mas sim, mas encaixa. Mas é engraçado que tem muitos casos, não é raro, onde você tem a história muito rica e a pessoa fica muito impressionada com isso. Então, quando a gente trabalha a regressão, a memória ou a veracidade da memória não é importante, e sim a importância do que a pessoa traz. Porque até mesmo quando ela traz uma memória que é falsa, mas às vezes aquilo foi criado dentro dela. Sim. Existem casos, por exemplo, lembrando de um caso, que uma mulher que eu atendi, a mãe dela caiu no chão porque ela estava brigando com o marido e ela foi para cima dele, ele meio que se esquivou, ela tropeçou nela mesma e ela caiu. Só que quando ela cai, ela fala: "Você vai mesmo me empurrar? Você vai mesmo me bater?" E a filha, naquele momento, ela imaginou o pai empurrando e batendo na mãe. E a memória que ela fica é essa. E mesmo assim, ela não tinha essa memória tão consciente. Ela lembra durante a sessão, de repente ela volta para casa, ela resolve conversar com a mãe dela lembra desse dia e conta para ela a verdade do que aconteceu. Foi assim que a gente descobriu que aquela memória era uma mentira. Só que a mãe dela virou e pediu desculpa para ela e falou assim: "Realmente eu era muito exagerada na época. E eu devo ter falado isso. Eu sugeri isso e você ficou com a memória do que eu falei, não do que aconteceu." Meu amigo. Ela tinha um trauma sobre algo que, na verdade, nunca existiu. Engraçado, né? Legal. Que legal. Nós voltamos já com o Daniel Sbeggin para explicar ainda mais sobre a hipnoterapia e a gente aprender a como procurar essa ajuda e realmente ter nossa cura. Voltamos já. Muitas pessoas ainda acreditam que a doença de Parkinson só afeta idosos, não tem tratamento ou é um diagnóstico sem volta. Sou Laura Souza, neurologista, e quero te convidar a olhar para o Parkinson com mais informação e menos medo. O Parkinson pode afetar adultos e idosos. E sim, tem tratamento. O tratamento medicamentoso ajuda muito, e quando não é mais suficiente, o tratamento cirúrgico é uma estratégia poderosa. Não acredite em tudo que dizem. Procure atendimento médico especializado. Aqui na Epione temos um corpo clínico completo à sua disposição. Laboratório Fleming, com estacionamento próprio e gratuito e atendimento humanizado. Possuímos o que há de mais moderno em equipamentos. Tecnologia, rapidez e precisão nos exames, com uma equipe de profissionais altamente qualificados. E ainda contamos com o Espaço Kids, tudo para melhor atender a você e sua família. Laboratório Fleming, excelência em laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, com psicoterapeuta integrativo, especializado em hipnose clínica, Dr. Daniel Sbeggin. Nós estávamos falando sobre a questão do foco, das memórias, da sensação, das emoções e como que isso ajuda as pessoas. Quais são outras ferramentas que a gente tem dentro da técnica aí de cura, né, desses pacientes? De também entender que as memórias às vezes é criada, né? A pessoa criou, né, como você contou aí antes do primeiro bloco. Conta pra gente o que a gente tem de ferramentas e como que é a sua abordagem num caso de depressão e ansiedade pra gente. Tá. Como eu tinha citado também que na hipnose tem vários níveis que você atinge de consciência,
Também existem vários tipos de transe. E, na verdade, isso virou uma área de estudo minha, que eu me especializei também. Eu sou especializado em transes. Tá. E existem vários nomes para ser dados para isso. As pessoas conhecem o transe hipnótico, o transe, por exemplo, mediúnico, ou transe espiritual, e, vamos simplificar, o transe psicodélico. Então, existem também outros nomes que você pode dar que vai se encaixar meio que nessas opções que eu dei, mas o transe psicodélico, ele também é muito curativo. Ele é muito poderoso. Existem vários tipos de psicodélico, cada um tem uma ação e age de uma forma com a mente. Mas, hoje em dia, para tratamento principalmente de depressão resistente, a cetamina ou ketamina, são duas formas de se falar, Tá. ela é uma substância hoje aprovada pela Anvisa para uso clínico. E isso é feito, então, na clínica. E também tem várias formas de aplicação. Tá, mas eu quero que você explique para nós sobre a importância da ketamina, acetamina, como que é feito isso e como que ela age no mecanismo de ação, na importância disso e por que que trata e resolve depressão resistida. Ou seja, aquela pessoa que tratou com vários medicamentos, tratou com vários psiquiatras e não resolve. E aí, às vezes, 1 ou 2, 3 sessões acaba... Fala um pouquinho como que é feito esse procedimento e como que ele age na mente e no paciente. De forma, em estudos científicos, o que se tem hoje como estudos científicos, a forma mais poderosa de usar a cetamina é intravenosa. Tá. Existe a subcutânea também, mas ela é melhor para dores crônicas. Tá. Ela é bastante importante nisso. E também foi desenvolvida uma forma nasal, que é maravilhosa, só que acaba sendo muito caro para fazer. A dose da medicação, como é algo muito novo, é muito caro, então não vale a pena, somente aqui no Brasil, o uso. Tá. A forma intravenosa, como ela é feita de forma padrão, principalmente aqui no Brasil. Você faz através com um soro intravenoso, a pessoa fica ali durante um tempo, cada lugar tem um tempo, meia hora, 1 hora. Essa pessoa, às vezes, fica escutando uma música ou fica somente com alguma coisa no rosto, relaxando, e ela tem esse momento ali dela, introspectivo. Alguns lugares colocam um profissional, às vezes até um psicólogo ou um psicoterapeuta, para acompanhar, mas essa pessoa só acompanha. Precisa ter uma estrutura clínica ou uma clínica que tem autorização para esse tipo de procedimento, pela Anvisa, ou tem que fazer nos hospitais dias, que você então usa, e essa é a estrutura para se fazer esse tratamento. Geralmente as pessoas fazem no mínimo 6 sessões, mas gira em torno de umas 10. E qual é a ideia? A acetamina, como ela dissocia a pessoa, essa pessoa é como se ela pudesse ver melhor a vida dela. Então explica pra gente o que é dissociar aí. É ver a pessoa, o que acontece na mente da pessoa e por que é tão curativo. Tá, então a acetamina, especificamente, não é todo psicodélico que faz isso. Tá. A acetamina tem uma característica muito forte e de uma maneira lúdica eu vou explicar. É como se eu pudesse sair de dentro de mim e me olhar. Né? Então eu saí do meu corpo e agora eu me olho. É muito comum durante a sessão a pessoa falar: eu não estou mais aqui, parece que eu estou em outro lugar. Ela se sente fora. E isso faz com que ela se olhe. Ela se olhe como se fosse outra pessoa. E é muito interessante, né? Para pensar. Às vezes um amigo vai conversar com você e conta uma dificuldade da vida dele. E você fala: mas por que você está fazendo isso? É tão óbvio. Faz isso, isso, isso e resolve a sua vida. Por que a pessoa não consegue ver isso? Ela está presa emocionalmente na questão, ela não consegue enxergar. Quando ela está sob o efeito da cetamina, que não é um efeito muito ruim, a pessoa parece que ela está um pouco bêbada na cetamina. Sim. Ela fica mais nessa sensação, meio embriagada, vamos dizer assim. Ela se sente mais livre, mais solta. O córtex pré-frontal dá uma reduzida, então ela não tem muito mais aquela segurança que bloqueia as coisas. Ela consegue olhar isso de fora com mais riqueza. E por causa disso, ela entende melhor a vida dela. Porém, nem sempre isso acontece. Nem todo mundo está preparado para se autoanalisar. Sim. E isso pode levar a pessoa a fazer muitas sessões e isso pode encarecer muito o processo.
eu faço uma abordagem diferente que é minha. E eu faço isso com um médico aqui em Jundiaí, que é o Dr. Eudes Taralo, onde esse trabalho em conjunto com ele, porque ele é responsável pela aplicação da cetamina. Eu não tenho a autoridade para fazer isso. Eu, junto com ele, então, fico no local, acompanhando toda a sessão com a pessoa, e eu uso a minha abordagem de psicoterapia. Como eu sou especializado em transe, eu uso esse transe que é muito mais poderoso para reverter a situação da pessoa. Com isso, a gente reduz o tratamento para 3 sessões. É como se houvesse um ressignificado, a pessoa se olhando e conduzindo por você, é isso? Isso. Em vez a pessoa, quando ela está num transe psicodélico, é como se ela estivesse surfando numa onda infinita. Ou estivesse em cima de um vagão de trem em alta velocidade. Tudo acontece muito rápido na mente dela. Ela entra num hiperfoco. Em vez de ela ficar desgovernada, indo para qualquer lugar, eu começo a trazer ela para aquilo que eu preciso. E lógico que com abordagem, com método, você consegue ajudar essa pessoa a cutucar aquelas questões e trazer aquilo que está escondido da mente. Isso acelera muito o processo, e como a cetamina ajuda muito ela a se ver de fora e entender melhor, eu quase não vou ter dificuldade em fazê-la entender o que ela precisa fazer. E isso muda tudo na vida dela. Então, geralmente, após a segunda sessão, casos muito graves de depressão são revertidos. É muito interessante. Eu já conheci casos na família que realmente reverteu absurdamente com sessões de ketamina. É maravilhoso. E era uma depressão resistida, né, de anos, e foi a ketamina que virou, e ao ponto das pessoas falarem assim, quem que é essa pessoa? Não conheço mais essa pessoa. Tipo, transformou mesmo. Modus operandi, o jeito, a forma de comunicar, tudo depois quando houve isso daí. E só para entender, há um ressignificado também ali, junto nessa parte que a pessoa se olha, porque ela não deve só se olhar, ela deve se curar também, né? Porque ela ressignifica. O que acontece nessa condução? Só para nessa reta final do programa, que voou o tempo. Vamos voltar então a usar aquela metáfora que você falou da bonequinha. Da babusca. Nós temos muitos fragmentos dentro de nós, são partes de nós que estão sofrendo. Então, essa pessoa, geralmente, ela tem partes dela que sofrem. Por isso que ela não entende o porquê que ela sofre, porque não é ela que está sofrendo. São partes dela. Isso. Como eu tenho um método para isso, eu consigo facilmente ajudá-la a encontrar essas partes perdidas, olhar para aquilo, ressignificar aquele mal, aquela história, e ela se reintegrar àquilo. Quando isso acontece, simplesmente some a dor. Muitas pessoas buscam a hipnose, que elas falam assim, eu quero esquecer o que aconteceu comigo. Isso é impossível, você não pode esquecer algo. Neurologicamente é impossível, e mesmo que fosse possível, não seria recomendado, porque você é o conjunto do que você viveu. Nas dores também virou a pessoa que Exatamente. eu sou. O que na verdade a pessoa quer não é esquecer o que aconteceu com ela. Isso não é produtivo. O que ela não quer é sentir a dor daquela lembrança. Tira o sofrimento. Então, dentro do transe, nessa metodologia, tanto com transe hipnótico ou psicodélico, a gente remove a emoção. Então, ela continua lembrando daquilo, mas não dói mais. Então, factivelmente, ela lembra, como se fosse um fato. Mas não sobe ao coração e não sente. Tipo... Isso. Para tentar usar uma metáfora para isso, é como se você contasse a história de outra pessoa. Aí você não sente tanto aquilo. Exatamente. Eu posso contar que uma pessoa foi atropelada. Se for uma pessoa que eu amo muito, eu vou contar isso emocionalmente muito abalado, porque isso vai me doer naturalmente. Se eu contar que uma pessoa foi atropelada, eu posso até saber que é uma coisa muito ruim e ter um pesar em relação a isso, mas não vai me doer, porque não é uma pessoa que às vezes eu nem conhecia. Então você consegue fazer isso, principalmente em casos de luto. Aliás, muito problema de depressão vem de lutos mal vividos. Pessoal, não parece o tempo voa. São 23 minutos úteis de gravação aqui. Daniel Sbeggen, ele é psicoterapeuta integrativo, especializado em hipnose clínica. Muito obrigado da sua presença, volte sempre. Agradeço muito. Um beijo aí ao Dr. Eudes Taralo também. E obrigado da sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Beijo para vocês e uma ótima semana. Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino.
Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Grupo Médico Epione. Centro especializado no tratamento da doença de Parkinson. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.